Bom, eu decidi fazer esse vídeo aqui especialmente para você, Júlia, que acabou de passar no vestibulinho da ETEC. Primeiramente, parabéns, né? Porque não é muito fácil passar por essa prova, muita gente não passa, mas você conseguiu. É um vestibular pequenininho, né? Não é à toa que o nome é vestibulinho. Eu também tô passando pela fase de vestibular e sei como é horrível toda essa coisa assim de ansiedade, expectativa do curso e tudo mais. Por isso eu decidi fazer o vídeo para tentar amenizar um pouco de toda essa euforia, essa ansiedade descontrolada. Eu vou explicar direitinho como funciona a estrutura da ETEC, da ETESP, que é a escola que eu estudei, e do curso técnico de meio ambiente, que foi o que eu fiz e foi o que você também passou. Não sei se vai cursar esse mesmo, mas eu vou explicar os detalhes que eu lembrar para você entender melhor como tudo funciona direitinho. E assim, foram 3 anos estudando na ETESP. É muito diferente da estrutura do Parthenon, muito diferente de qualquer escola particular. É uma ETEC. E por ser tantas diferenças, tantas experiências, eu decidi separar isso em 3 vídeos, para não ficar muito grande. Então, no primeiro vídeo eu vou falar como funciona a dinâmica de uma ETEC, de forma geral, não importa a cidade, não importa a escola, como que é uma ETEC. O outro vídeo eu vou falar como foi estudar na ETESP, a Escola Técnica de São Paulo. E o último vídeo eu vou falar sobre como foi o curso técnico de meio ambiente. Eu não sei se você prestou outro, se vai cursar outro, mas qualquer coisa, tem aí a explicação do curso de meio ambiente para te acalmar. Então, nesse vídeo de agora eu vou falar sobre como é a estrutura das ETECs. Eu vou fazer uma estrutura de vídeo de prós e contras de estar estudando numa ETEC. Acho que eu vou começar primeiro pela parte ruim, depois pela parte boa para dar uma equilibrada legal. A primeira coisa que eu tenho para apontar como contra é a dinâmica dos professores. Existem os professores que são concursados, que eles estão na escola desde a fundação dela, e tem os professores contratados, que eles dão aula lá por um período de 1 ano e meio. Os professores concursados, alguns, não eram todos, alguns eles se aproveitavam dessa condição de que não tem como ser demitido assim de uma maneira tão fácil. Então eles não se importavam com a qualidade das aulas. A gente reclamava para a direção, para a coordenação. O professor concursado, tinha um específico, que eu não vou dizer o nome, ele simplesmente não aparecia na sala de aula, não tinha aula, não tinha conteúdo, mas não tinha como demitir ele porque ele era concursado. Isso deu um problemão, tem toda uma burocracia por trás, isso atrapalhou bastante, mas foi só durante 1 ano isso. E os professores contratados, por eles terem um contrato de 1 ano e meio lecionando naquela escola, eles acabavam saindo no meio do ano. Então, tipo, era 1 ano inteiro e outro só metade. E a outra metade do ano ficava assim meio caótica, porque algumas vezes não tinha quem substituísse aquela lacuna que o professor tinha deixado. Atrapalhava bastante. Isso aconteceu, acho que umas 2 vezes, se eu não me engano. Foi em matemática, no 2º ano. A gente teve aula de matemática no 2º ano completo com esse professor. E na metade do 3º ano, ele saiu. E aí veio um outro professor que não era tão bom assim, mas faz parte. É uma coisa assim que eu não gostei muito, me senti um pouquinho prejudicada. Mas, claro que deu para recuperar todas essas lacunas fazendo cursinho depois. Então, não se desespere, tá? Tudo vai ter uma resolução. Por causa da pandemia também, teve um monte de problema com o professor, né? Porque eu passei o ensino médio, o 2º e o 3º ano do ensino médio no contexto de pandemia. Então eu fui prejudicada, assim, de muitas formas, mas acho que era mais pelo contexto de estar sendo online, que foi péssimo. Mas consegui recuperar tudo fazendo cursinho depois, então ficou tudo bem. Outro tópico que não é muito bom das ETECs
é que a infraestrutura, assim, da escola, de um modo geral, é bem menor se comparada de uma escola particular. Se eu comparar a estrutura da escola que eu tive no ensino médio com a estrutura do Parthenon, nossa, são disparidades muito grandes. Tanto é que no meu terceiro ano do ensino médio, como estava na fase da pandemia que estava ficando mais híbrido, no Parthenon as pessoas estavam tendo aulas híbridas. Tinha a parte online e tinha a parte presencial. Como a estrutura do prédio que eu estudava não tinha uma ventilação muito boa, eu não pude de jeito nenhum voltar para o presencial. Então, a estrutura não é tão boa assim. Mas não é horrível também. Outra coisa que eu não gostei muito na ETEC era que as férias eram só 2 semanas em julho. Eu senti falta de ter mais um pouco de descanso, mas faz parte. O próximo tópico também contra é que eram muitos trabalhos. Na ETEC a gente quase não tem prova. Por um lado isso é bom, por um lado também isso é péssimo, porque ao invés de prova você vai ter trabalhos. E era uma quantidade de trabalhos muito grande. E aqui no canal do YouTube que eu tenho, tem vários vídeos, todos esses vídeos foram trabalhos bem trabalhosos, porque eram vídeos, tinha que fazer edição e tudo mais, mas também era porque eu tava no contexto de pandemia. Eu não sei se isso mudou, se eles ainda pedem uma quantidade grande de vídeos, ou não sei. Fazia muito seminário, apresentação, e pra quem não gosta de fazer apresentação, assim, de falar, é péssimo. Mas eu tava meio acostumada a fazer isso, pra mim não foi tão ruim assim, mas os meus amigos que não gostavam assim de falar, ficavam assim, davam um aperto na hora, porque era muita apresentação, muito seminário pra fazer. E o último ponto que eu tenho pra apresentar como contra são as greves. Por ser uma instituição pública, toda vez que tiver greve assim na cidade, a escola vai ficar paralisada, não vai ter aula. No tempo que eu fiquei por lá, não teve tantas greves assim. Já teve tempos piores, que eram tipo semanas de greve, mas não, eu só peguei 1 ou 2 dias de greve. E assim, eu gosto muito de estudar, eu sou completamente nerdola, adoro ficar lendo e tudo mais. E eu ficava num sufoco quando tinha greve, porque pra mim faltar na escola, eu nunca gostei de faltar na escola. É uma coisa que pegava muito pra mim. Ficar sem aula realmente me dava assim, um negócio na cabeça, não era legal. Mas agora indo para a parte dos prós de uma ETEC, que são bastante. A primeira coisa que eu tenho para falar, a principal vantagem de você estar numa ETEC é as cotas no vestibular. Porque, querendo ou não, isso ajuda demais para quando você estiver prestando o Enem, quiser entrar numa faculdade federal, isso vai ajudar muito. Eu ainda não consegui entrar na faculdade, mas é porque o curso que eu quero, ele é muito difícil de entrar mesmo. Eu fui maluca de escolher medicina, tô ainda na luta, mas as cotas estão me ajudando muito, porque com as cotas você tem a nota de corte para você entrar na faculdade, ela é menor. No meu caso, por exemplo, para entrar na USP, sem cota, ampla concorrência em medicina, você tem que bater no mínimo 80 acertos das 90 questões que tem na prova. Você tem que acertar praticamente tudo. Eu, sendo cotista de escola pública, eu consigo ter uma nota de corte menor. A nota de corte desse ano para medicina e escola pública foi 73. E eu consegui atingir essa média, eu consegui ir mais além. E isso me ajudou bastante, com certeza. Então, as cotas no vestibular é a principal vantagem de você estar numa escola pública. A outra coisa muito legal que tem em ETEC é que você vai sair com um certificado de curso técnico. E, assim, você vai sair do ensino médio podendo ser um potencial profissional já, um potencial técnico na área aí que você escolher.
E se você der a sorte de realmente gostar daquele curso e quiser seguir naquela área, mano, tá feito pra você. Você já vai sair formada como técnica e vai estar à frente de muitas pessoas tendo esse certificado. Eu não segui a área do meu curso, eu não me identifiquei muito com esse curso, decidi fazer outra coisa, mas acho que alguns amigos, alguns colegas aí da sala de aula decidiram continuar em meio ambiente e já saíram com essa vantagem de ter o certificado técnico e já conseguirem começar a trabalhar por causa disso. Além disso, outra parte muito boa é que na ETEC você vai fazer um curso técnico e o ensino médio, e ao final do curso técnico você tem que fazer um TCC, é um trabalho de conclusão de curso. Como se fosse realmente numa faculdade, você tem que fazer uma baita apresentação sobre tudo que você aprendeu ali naquela área de conhecimento. E aí, por ser uma dinâmica bem parecida com de faculdade, você acaba lidando com desafios maiores e, portanto, tem um amadurecimento maior que numa escola particular, por exemplo, você não conseguiria ter. Então você vai ter que fazer TCC, você vai ter que ter uma responsabilidade muito maior para conseguir fazer um trabalho desses, vai ter mais autonomia, enfim, vai ter um desenvolvimento pessoal muito grande por causa dessa dinâmica diferente das escolas técnicas. E também a grade horária, ela acaba sendo mais flexível que de uma escola particular. Por exemplo, no Parthenon, você tem que ter autorização para sair da escola e fazer qualquer coisa. Você tem que ter uma grade assim regradinha, que o professor vai ficar chamando a sua atenção, vai falar o que você tem que fazer. Na ETEC não tem isso. O professor não vai ficar pegando no seu pé, então você vai ter, por um lado, mais liberdade, mas se você não tiver, assim, responsabilidade, vai ficar tudo desorganizado, porque ninguém vai falar o que você tem que fazer, como você tem que estudar. Não, parece bastante com a dinâmica de uma faculdade, é cada um por si, e aí nisso você tem mais liberdade, você tem mais autonomia, tem mais responsabilidade e vai ter um amadurecimento pessoal muito grande ao final do ensino médio. Assim, as ETECs têm muitos prós, muitos contras, mas acho que a coisa principal de você estar numa ETEC é que você vai sair de uma bolha. Porque as escolas particulares, o Parthenon, por exemplo, você vai perceber que aquilo não passa de uma bolha. Que a realidade do Brasil, a realidade das instituições públicas é muito diferente. E eu tenho amigos até hoje que terminaram o ensino médio no Parthenon e eles não têm a maturidade assim de saber como é a dinâmica das instituições do país. Eles não sabem quais são os verdadeiros problemas que acontecem assim na estrutura de tudo. Eles não têm essa consciência, essa mente aberta. Na ETEC, você vai ver todo tipo de problema, mas isso não é totalmente ruim. Vai trazer um amadurecimento muito grande que é cobrado nos vestibulares. Por exemplo, na redação do Enem, ela traz muitas questões problemáticas no país, muitos problemas de infraestrutura que alunos de escola particular não têm ideia de como funciona e se ferram muito na redação por causa disso. Você estudando numa instituição pública, tendo contato com a realidade do país, vai ter um repertório muito maior para falar sobre todo tipo de tema. Saindo da bolha das escolas particulares, você vai ter uma visão mais expandida de como é o mecanismo de toda essa coisa pública, toda essa coisa do governo. E é isso que vai te fazer gabaritar a redação do Enem. Vai por mim, você vai estar sabendo de muito mais coisa que os alunos de redes particulares não sabem. Então eu acho que o principal ponto de estar estudando numa ETEC, apesar de todos os contras em relação à infraestrutura, em relação à educação, que às vezes pode ser um pouco precária, a principal vantagem são os vestibulares. Você tem um potencial de destaque muito maior, tanto pelas cotas que vão te ajudar com a nota, quanto por você estar numa realidade diferente, a realidade real do Brasil.
Então, é isso. Esse foi o vídeo. Eu espero que tenha te ajudado um pouquinho a entender como funciona. E é isso.